Meu podcast aqui direto nas redes sociais da TV Panelas. É uma satisfação ter vocês aqui para a gente dar início a essa conversa com o vereador Pierre Logan, que já está aqui. Pierre, mais uma vez é uma satisfação ter você aqui na TV Panelas e obrigado por você estar aqui mais uma vez. Você que foi o primeiro aqui da TV Panelas, o primeiro entrevistado da TV Panelas. Obrigado por aceitar também o convite da TV Panelas. Obrigado pelo convite, Evandro. Obrigado por sempre... Agora sim, agora dá para me ouvir? Chegando no som, obrigado a todos vocês mais uma vez que acompanham aqui o programa Meu Podcast da TV Panelas. O nosso entrevistado de hoje é o vereador Pierre Logan. Pierre, é uma satisfação ter você aqui mais uma vez com a gente aqui. Como eu falei na primeira introdução, foi o primeiro entrevistado da TV Panelas, foi também quem ajudou, que expandiu a TV Panelas aí e que também deu muita força à TV Panelas e continua dando essa força. Obrigado por ter aceito o convite da TV Panelas. Evandro, eu que agradeço pela oportunidade e estou sempre às ordens aqui da TV Panelas, de qualquer panelense que queira inovar como você vem inovando aí na comunicação aqui do município. Para a gente iniciar, vamos começar um pouco. Quem era o Pierre antes da política? Quem era José Jadiel de Andrade? Na verdade, antes da política, eu já era Pierre Logan, né, desde criança. E eu era um jovem bem mais esperançoso e que tinha pensamentos mais utópicos e que acreditava verdadeiramente que as pessoas queriam mudança e que estavam dispostas a enfrentar os percalços necessários para conseguir a mudança.
E como você já falou de outras vezes, eu acho que até em outras entrevistas, você estava em São Paulo e sempre ligado na política aqui de Panelas, né? Você sempre buscou essa mudança, mesmo estando longe do município. E o que foi que te fez, Pierre, mais querer sair da tua vida confortável lá em São Paulo, com tudo, eu acho que basicamente você sonhava na vida profissional também. O que foi que fez você sair de lá para voltar para Panelas, uma cidade totalmente diferente, uma realidade totalmente diferente da tua? E eu acredito que teus problemas, as dificuldades que você nem esperava ter. Bem, Panelas, eu já conhecia a realidade de Panelas antes, né? E eu voltei sabendo mais ou menos o que eu iria encontrar. Mas o objetivo foi justamente de não ser só mais um panelense que vai, tem todo esse êxodo e depois consegue êxito e dá as costas para o município ou volta somente para passear. Eu queria que as pessoas vissem como eu via, que elas sentissem o que eu sentia e que Panelas, assim, alcançasse o progresso e o desenvolvimento. Eu acreditava muito que as pessoas iriam ouvir a mensagem de quem foi, venceu e voltou para contar a história. É a história da Caverna de Platão, em uma versão 2019, Na época que tu chegou aqui, com mais pitadas de provincianismo, né? É isso. Ô, Pierre, e agora a gente já entrando, que eu acho que é uma vasta conversa, agora já que a gente entrou na conversa política, entrando já, Pierre volta a Panelas aí com esse, digamos, esse sonho de mudar a realidade do município. E quais foram as primeiras dificuldades que tu encontrou nesse regresso ao município? Bem, inicialmente eu não encontrei muita dificuldade, a não ser de que não existia, na época, talvez ainda não exista, um preparo cultural, intelectual para suportar a mudança que se tentou e se tenta trazer para Panelas. Veja que eu praticamente pousei com o avião dentro da barragem da Compesa para mostrar que se nós desassoreássemos a barragem, nós conseguiríamos diminuir a falta de água no município. Pelo menos impediríamos que a barragem secasse 100%. E veja, desde que fizemos isso, nunca mais a barragem secou. E as pessoas continuam sem água. Ô, Pierre, tu acha esse teu feito de juntar a população, de mostrar à população que a população pode fazer algo em si e, fazendo isso, chamar a atenção das autoridades, dos representantes do município. Tu acha que esse foi o início dessa virada de chave aí, essa virada de chave da população entender que que tem várias formas de fazer diferente, de realmente mostrar para os representantes que o povo quer mudança? Tu acha que eu acho, na época, isso aqui, todo mundo comentava nisso aí. O vereador Pierre está lá embaixo, junto com a população, muita gente ia, todo mundo falava de desassorear a barragem e tal. Tu acha que isso foi uma virada de chave na mente das pessoas? Esse foi o início? Não, eu acho que foi o que a gente chama de espanto. A virada de chave ainda não foi. A mensagem ali da barragem foi maior. Veja, você tinha, ali dentro da barragem, você tinha o atual prefeito, que na época não era prefeito ainda, Rubem, que articulou por fora junto com o Genilson. Você tinha Lourinho, Fred também foi para lá. Você tinha o vereador Décio trabalhando na barragem. Tinha o vereador Pierre, tinha o vereador Everaldo. Você tinha várias pessoas que não concordavam entre si com mais nada, a não ser de que a barragem precisava ser desassoreada. Eu acho que foi um momento ali em que praticamente todos os panelenses entraram num consenso sobre o que era. Não acredito que foi uma virada de chave pelos problemas que vieram a seguir, mas que foi algo diferente, que a população sentiu que algo diferente podia ser feito. Eu acredito que foi, né? Você falou aí o nome de alguns políticos da época, né? Você na época não era ainda vereador. Você acredita que porque esse problema aqui em Panelas é muito antigo, esse problema da barragem. Uhum. E você veio e fez uma diferença que foi nesse sentido aí. E muitos políticos
abraçaram a causa, entre aspas. Você acredita que a galera pegou um embalo nisso daí também para mostrar que estava também junto? Ou realmente eles abraçaram essa causa? Não, eu acredito que na época abraçaram a causa, todos eles. E isso a gente volta agora também para, ao longo desse processo aí, desse trajeto aí para Pierre se tornar o vereador em Panelas. Em busca de projetos, de um projeto em si, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, mas em busca desse projeto de mudar o município de Panelas, durante toda essa trajetória, alguém ou alguns políticos pegaram o embalo nas suas costas, na tua história, montado nisso? Não, pegar embalo nas costas necessariamente não, né? Nós temos a figura do atual prefeito, por exemplo, que até 3 meses antes da eleição nunca se engajou em nada. Então você não via ele. E isso não estou denegrindo, estou simplesmente falando o que aconteceu. Constatando. Né? Basta qualquer um pesquisar aí na internet e ver do que se trata. 3 meses antes da eleição, você não via o atual prefeito envolvido em luta pelos professores, com os professores, pelos direitos dele. Inclusive, na época, ele estava do lado da gestão que hoje ele condena o tempo todo. Você não vê ele batalhando por nada em relação à água. Você via ele flertando com o governo que na época ele participava. Mas você não via praticamente nenhuma manifestação sobre concurso, sobre seleção, sobre não perseguição política, sobre desenvolvimento, uma pasta que ele ocupou e não desenvolveu nada. Então, de certa forma, todo o discurso, toda a linha ideológica que se seguiu na última eleição foram as pautas que nós defendíamos. Eu digo nós, o grupo do Instituto Cultural, na época Revolução Cultural, e o pessoal que fazia, de fato, uma oposição em Panelas, já que a oposição política não havia. Havia uma oposição cultural e ideológica, que era a nossa. Né? Pierre, você falou aí da questão dos professores, que foi uma bandeira muito defendida antes por vários políticos aqui em Panelas. Você, antes de se tornar vereador, também defendeu. Lembro em uma matéria na TV Panelas do Sismup, ali próximo à rodoviária, que você fez uma participação, conversou com o pessoal por telefone. Isso. Né? Hoje, em alguns momentos na Câmara também, eu vi você falando sobre o Sismup. Uhum. O Sismup, você falou que está faltando ou não está, você está verificando se tem essa carta sindical. A gente percebe, é notório em Panelas que a forma com que o Sismup se posiciona diante da gestão mudou completamente. Uhum. Em relação a essa carta sindical aí do Sismup, como é que está? Você está verificando? Procede essas informações? Eu participo dessa luta porque eu acredito nela. Na luta pelos direitos, na verdade, de todas as classes. Né? Direito é uma pauta minha, até por conta da formação. Mas eu nunca defendi o Sismup, eu defendi as pautas que o Sismup também defendia. Se hoje o Sismup vira as costas para essas pautas, aí isso não tem a ver comigo. Eu sigo defendendo os profissionais da educação, pelo menos os direitos dos profissionais da educação, às vezes até contra a vontade deles, né? Mas, no caso do Sismup, foi uma conversa que eu já tinha essa desconfiança, porque eu sempre me perguntei por que o Sismup, como sindicato, não ajuizava uma ação contra a prefeitura. Era sempre uma procuração particular, feita a um advogado particular, e eles ajuizavam as ações individualmente. E em uma conversa com o promotor de justiça da cidade, eu falava sobre a questão dos 14%. E eu procurava uma forma de ajuizar essa ação, tendo em vista que a ação civil pública é uma prerrogativa do MP, o mandato de segurança coletivo é uma prerrogativa do Ministério Público, partido político com representação no Congresso Nacional, a OAB, um sindicato com representação nacional. Então, nós tínhamos todos esses elementos. Então, eu pensei, conversando com o promotor, eu disse, eu vou conversar com o Sismup, para que o Sismup faça a ação do mandado de segurança coletivo. E aí o promotor de justiça disse, o Sismup provavelmente não vai conseguir fazer isso e atender essa demanda, porque o Sismup não tem carta sindical, não tem registro sindical, portanto, não pode representar como sindicato a classe. E aí eu, conversando com ele, eu disse, não, pelo amor de Deus, o Sismup já representou. E foi aí que eu percebi que não tinha. Inclusive, salvo engano, ele me falou de um processo na época
em que eles solicitaram ao SISMUP o registro sindical válido e eles não tinham. E é por isso que cada professor teve que abrir sua própria ação com os precatórios, é por isso que cada habeas data é um diferente, não é um coletivo, não é um representado. O SISMUP não assina procuração. No caso, se o SISMUP tivesse essa regularização, tudo certinho... Ele ajuizaria a ação como sindicato. Entende? Entendi. Mas, no caso, foi uma informação dada pelo próprio promotor, mas aí, no caso, o próprio SISMUP vai ser oficiado pela Câmara, né? No caso, eu oficiando, para que apresente o registro sindical, porque, caso contrário, pode ser que tenha muito associado enganado. Né? Se for verdade. O que aconteceria se isso for realmente verdade? Né? Aí a gente pode pensar em vários fatores, fraude, várias coisas, mas nesse caso só quando for comprovado. Você citou aí também sobre a questão dos 14%, né, que é uma pauta muito discutida em panelas. Os aposentados realmente acham isso injusto. Eu acho que todo mundo acha isso injusto, descontado de quem já contribuiu, né? E você protocolou um projeto na Câmara de Vereadores, não me lembro se foi em 2021, mas esse projeto foi derrubado, foi aprovado? Não. Ele foi aprovado na Câmara, foi vetado pelo prefeito e a Câmara derrubou o veto. A Câmara derrubou o veto? Derrubou o veto e foi promulgado como lei pela Câmara. Sim. Então, se esse projeto foi promulgado como lei pela Câmara, o que é que está acontecendo se ele não está sendo colocado em prática? Se a lei não está sendo colocada em prática? O que é que está faltando para isso? A Prefeitura ajuizou uma ação, uma ADI, contra o projeto de lei, alegando que houve um vício de iniciativa por parte do vereador e colocou dentro desse processo um pedido liminar para continuar descontando. O Ministério Público colocou um parecer falando sobre a liminar e se manifestou contrariamente à Prefeitura, tendo em vista que existe uma discussão sobre a constitucionalidade da emenda que autorizou o desconto e até agora todas as decisões são no sentido de que é ilegal descontar 14% de aposentado por força do artigo 40, parágrafo 18 da Constituição. E ainda assim é descontado? Ainda assim é descontado. Panelas tem o agravante de ter uma lei municipal, mas em todos os locais onde se ajuizou uma ação ou se discute a questão dos 14%, por enquanto, a tendência é para a ilegalidade. E agora tem a discussão do Supremo Tribunal Federal. Se acontecer de fato for confirmado pelo Supremo sobre a ilegalidade do desconto dos 14%, que eles chamam de confisco dos 14%, então aí vai gerar precatório e as prefeituras que descontam vão ser obrigadas a devolver. Correto, mas se em determinado momento é ilegal por lei, pelo agravante que você falou aqui em Panelas, tem uma lei, e ainda é descontado isso aí, tem alguma coisa errada nesse meio aí. Então não está se obedecendo mais às leis aqui em Panelas? Seria isso? Pelo correto, deveria se parar o desconto, e aí eles continuariam com a ADI, e aí, conseguindo lograr êxito em relação ao processo da ADI, eles cobrariam ou não. Se eles lograssem êxito, eles cobrariam, continuariam cobrando. Se não, aí manteriam sem o desconto. E ainda continua essa tua luta aí pelo não desconto desse 14%. Eu sei que são muitas pautas jogadas para tu, né, como vereador, mas ainda continua essa luta tua em que patamar, tá? Bem, agora eu levei um pouco mais a briga para o Poder Judiciário, né? Na questão dos 14% nós ainda não chegamos lá porque nós estamos colhendo assinaturas e fazendo aquilo que deveria ter sido feito antes. Mas, como são várias demandas, né, várias brigas, e agora a próxima é a do 14%, o confisco dos 14%, a gente vai para cima dele. É perceptível que as tuas últimas ações não é mais de conversa, não é mais de tentar conversar ou chegar em uma conversa pacífica com o executivo, e agora realmente está indo direto para a justiça, está indo direto realmente para onde se deve, ou então a justiça vai obrigar lá o executivo a fazer. Por que essa decisão assim? Tão radical, digamos assim? Não é radical, radical vem de raiz, né? Então pode-se dizer que sim, porque eu estou indo à raiz do problema.
Mas, nesse caso, eu não acredito mais na boa vontade da maioria dos políticos da cidade, especialmente dos que estão hoje na bancada da situação. Eu não acredito mais que eles vão ouvir e que eles vão serem convencidos de que aquela determinada ação é ilegal ou que determinado assunto é melhor ou pior para o povo. Eu não acredito mais nisso. Eu não acredito mais que o prefeito vai me ouvir e que ele vai assimilar o que eu disse e que, assimilando o que eu disse, ele vai tomar a melhor decisão para Panelas. Ele pode até me ouvir, mas ele vai continuar com as crenças, com os preconceitos e com os vícios, talvez, e vai manter o que é melhor para o grupo dele, para o partido dele, para a meia dúzia para quem ele está governando, né? E, diante disso tudo, eu não vou perder meu tempo. O que eu mais tenho de valor na minha vida é o meu tempo, e ele está passando, né? Em algum momento, depois das eleições, esse grupo que você fazia parte lhe ouviu realmente e tentou achar uma melhor forma aí para consertar possíveis erros? Algumas vezes. Você pode ver que na Praça de São Lázaro, por exemplo, todo mundo participou, com exceção de alguns vereadores da bancada de situação, o próprio prefeito e outros políticos participaram. Foi ali quase que uma barragem da Compesa, né? Todos eles, inclusive eu convidei todos para a inauguração também, o prefeito foi, todos estavam lá. Foi a primeira vez, inclusive, que todos os políticos de situação e de oposição, a maioria deles, subiram em um palco na cidade. Foi na Praça da Professora Mirandolina. Até a ex-prefeita foi, né? Em São Paulo, até a ex-prefeita. Então, no começo, sim. No começo, sim. Aqui na Pedro Gomes, por exemplo, o projeto que eu tenho e o orçamento, que o prefeito disse recentemente na Agres que não tinha, foi assinado por um engenheiro da prefeitura. As fotos, os vídeos, as lives publicadas, e todas elas ainda estão aí para o povo assistir, tem a presença do secretário de infraestrutura da época e dos funcionários da prefeitura. Então, no começo, eles participavam ainda dessas ações. Por algum motivo, talvez medo de eu me candidatar depois ou tentar derrubar o governo, ciúme, não sei, eles começaram a proibir. E a Pedro Gomes foi a primeira delas, né? Até porque se você parar para lembrar um pouco da história, você vai ver que nós fizemos a Pedro Gomes e a Praça de São Lázaro ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Terminamos a Praça de São Lázaro e estávamos focando somente na Pedro Gomes, que foi quando nós conseguimos fazer as colunas, comprar os ferros, colocar lá, falar com o engenheiro pediu para mudar 2 vezes o projeto, fizemos conforme ele mandava. Né? E aí, depois de um tempo, tudo passou a ser diferente, por algum motivo que, sinceramente, até hoje, eu não sei qual é. Eu atribuo ao ciúme, à inveja, esse tipo de coisa, mas a gente nunca vai saber, porque é uma questão muito subjetiva e interna deles lá. Né? Eu ia perguntar sobre essa questão da Pedro Gomes, né? Porque o próprio engenheiro, né, assinou, né, o projeto de vocês lá, foi publicado em fotos, né, isso na daí, época, isso. Na época, sim. Eu acredito que você até tem nas suas páginas aí essas fotos, se for buscar um pouquinho lá atrás. Tá tudo lá. Mas o que, sei lá, na tua visão, acontece do gestor do município hoje, naquela época, tá assinando lá direitinho? Porque ali, a Pedro Gomes, basicamente, a gestão atual estaria dizendo assim, não, de um problema eu estou me livrando, ali é com o vereador, ele vai gastar o dinheiro que ele quiser ali. Isso. Que é de doações, os vereadores doaram, a população fizeram doação, quem estava trabalhando ali não estava recebendo nada. Então é um problema que a gestão estaria se livrando. É a comunidade, né? É o que eu chamo de justiça com as próprias mãos. E hoje em dia, e até na rádio ele falou que era ilegal aquela obra ali. O que é que você acredita? Eu fico um pouco assim porque, poxa, na época foi assinado tudo direitinho, a obra aconteceu, a obra já estava em um andamento bem bacana, a população começou a acreditar que a rua Pedro Gomes, que foi prometida por tantos candidatos e prefeitos aqui em Panelas, iria sair, aquele esgoto ia ser coberto de alguma forma ali, que a população até está cobrindo. Quem tem um pouco de recurso a mais, cobre ali, faz uma laje, enfim. Mas é realmente ciúme de que, se em nenhum momento eu vi, pelo menos, eu vi você dizendo que queria algo a mais como prefeito do município ou algum destaque a mais, se suas propostas foram essas mesmas desde o início. A própria população começou a perceber que
existia algo diferente, né, naquele tipo de ação. E a própria população, o pessoal que assistia aquelas lives, eles sempre comentavam isso. Poxa, Pierre, isso é a primeira obra do governo, não tem obra nenhuma acontecendo. E aí aquelas conversas, né, de que não, esse cara que está fazendo aí poderia ser prefeito da cidade, sempre tinha alguém comentando, né? E quando saía inclusive na rua, nas lives, né? Isso. Inclusive nas lives, de vez em quando você dava voz a alguém que fazia alguma crítica ao governo e dizia, não, eu quero ver o prefeito dentro do esgoto também, não é só o vereador não. Aí complica, né? Tu acha que em algum momento essa tua forma de fazer a política acontecer realmente te atrapalhou nesse cenário político, que você poderia estar no grupo atual da gestão e com isso, com a máquina na mão, você conseguir ajudar mais pessoas? Não, de maneira nenhuma. Com a máquina na mão, eu ficaria apenas como um bajulador, aplaudindo o trabalho do prefeito, fingindo que era o meu, como são os vereadores, a maioria dos de situação fazem isso. E se essa é uma possibilidade válida, eu lhe pergunto, então o que é que eles estão fazendo com a máquina na mão? O que é que você vê de trabalho realmente diferente desses outros vereadores que supostamente têm a máquina na mão? Então te atrapalharia mais, digamos assim, porque a gente está falando a suposição, para quem te conhece. Eu estava com a gestão, eu estava ao lado do presidente, estava fazendo. Uma coisa não impede a outra. Né? Quando nós Mas fizemos... agora começou a atrapalhar mais. A gente fala sobre em questão da Pedro Gomes. Sim, bastava me deixar em paz, eu teria terminado. Não precisava ficar contra a gestão, não. Ele só precisava não impedir que fizesse. Né? Se você reparar, não sei se você foi pessoalmente a Capitão Francisco Rodrigues de Melo, mas é o mesmo projeto. Idêntico. Parece que eles pegaram o projeto da Pedro Gomes e aplicaram na Capitão Francisco Rodrigues de Melo, os muros, as pedras de mureta, tá, as pedras rachões, estão tudo lá. A diferença é que na nossa tem bastante ferro e que não foi feito para passar caminhão em cima. Por isso que a Capitão hoje está afundando. Por conta desse. Então, basicamente, pegou o mesmo projeto, não aprimorou. Pelo que eu vi lá quando eu fui, é o mesmo projeto. Ô Pierre, quando a gente fala em política e essas tuas ações, antes das eleições, ali no período também eleitoral, você, em suas lives, fazia várias críticas à antiga gestão. E as pessoas acreditavam que você, do lado de Rubem, claro, sendo eleito, iria tipo que maneirar um pouco mais aí, e não foi o que a população viu. Grande parte, eu acho que a grande maioria das pessoas que votaram em você também votaram no prefeito Rubem, e hoje em dia faz críticas a você por conta desse seu posicionamento. Na tua opinião, o que é que essas pessoas queriam, então? Era a mudança que vocês viam durante as eleições dizendo que queria para o município de Panelas, ou então só um cargozinho aí na prefeitura e o vereador que brigou aí pelos esses ideais, eu não acredito mais nele? Alguns queriam somente o cargo. Né? Isso aí é patente, é notório. E outros queriam uma mudança de fato. Tanto é que não são todos que criticam o fato de que Pierre Logan está fazendo o que sempre fez, né? Que é fazer a justiça com as próprias mãos. Né? Inclusive, muitas pessoas, mesmo após esse rompimento, eles me acompanharam até hoje. Me acompanham, estão aí. Está nas lives, né? Eles estão todos aí nas lives comentando. Dona Maria Socorro, Erlane Cavalcante. Já sabe de cor. Eu sei muitos de cor. O Edi Macedo. Não. O Valdir Cavalcante, que eu chamo de Valdir Logan. Né? Valdir Cavalcante Logan. E tantos outros que estão aí, que estavam e sempre estarão, porque a não ser que um dia eu traia os ideais. Né? Se eu trair os ideais, eu tenho certeza que eles me mandam a merda. Mas as pessoas que te apoiaram e hoje têm cargo na prefeitura, trabalham na prefeitura, essas pessoas, ou a maioria dessas pessoas acreditam ainda no teu ideal? A maioria não, mas alguns que estão bem próximos, inclusive do prefeito, ainda estão alinhados. Eu falo isso porque durante aquela briga da seleção simplificada aqui em Panelas, que virou uma guerra, na verdade, muitas pessoas começaram a te apontar, né, como o causador de várias demissões, que teriam várias demissões em Panelas, e começaram a colocar a PR como vilão. Aí eu perguntei isso no início, essa questão de ideais, porque a briga toda do grupo
Rubem, para derrubar a antiga gestão, que vem aí no poder durante 20 e poucos anos, era sobre mudança, sobre concurso público e sobre seleção que fosse, mas que tirasse a dependência das pessoas da prefeitura. E quando veio a primeira etapa aí, que digamos que era a etapa dessa mudança, uma seleção simplificada, colocar as pessoas ali basicamente pelo mérito, as pessoas começaram a apontar o dedo e dizer que a culpa, como se fosse algo ruim, foi do vereador Pierre Lugan. Como você se sentiu nesse momento, as pessoas não vendo que a seleção simplificada seria uma coisa boa para o município, mas apontando como se fosse uma coisa ruim, e depois muitas dessas pessoas comemoraram por ter passado na seleção, e muitas daquelas que te apontaram. Inclusive, pessoas que se manifestavam contra a seleção fizeram a seleção e comemoraram por terem passado na seleção, né? Tivemos muito isso. Evandro, eu sempre penso se o que eu estou fazendo é certo ou errado. Eu não penso muito no que as outras pessoas vão dizer sobre isso. O Kant, ele passou uma fórmula que ela é praticamente perfeita para você saber se está fazendo a coisa certa. Vai fazer mal a mim e vai fazer bem ao outro? Está errado. Vai fazer mal ao outro e vai fazer bem a mim? Está errado. Vai fazer bem ao outro e vai fazer bem a mim? Então é o correto a se fazer. Na época, nós prometemos que faríamos de tudo para que houvesse independência e evitaríamos ao máximo a perseguição política no município, né? E a seleção simplificada é o primeiro passo, nós sabemos, para o concurso público, que virá. E é uma mudança que é irrefragavelmente reconhecida pelo fato de não haver retrocesso. Não é possível mais nenhum prefeito que entrar na história do município não fazer seleção simplificada. Isso virou uma regra, né? É uma mudança estrutural que, infelizmente, não foi provocada ou feita de bom grado pela atual gestão. E precisou ter praticamente, como você disse, uma guerra, com ameaças de morte e tudo mais, para que ela pudesse ocorrer. E o que eu pensava sempre, e o que eu me sentia ali, me sentia injustiçado. Não pelo que aconteceu, porque eu nunca neguei que eu fui o responsável pela seleção simplificada, mas pela forma com que fizeram a gestão orquestrada, com marketing, com a máquina pública, com toda uma campanha de ódio, para denegrir a imagem de alguém que estava somente fazendo o seu trabalho. Então, essa parte, eu acho que foi a parte em que a gestão entregou os pontos e provou, de uma vez por todas, por A mais B, que era maligna, quando se condenou alguém simplesmente por defender a verdade. Defender, basicamente, que defendia antes das eleições. Não, tá escrito. Não é só o que defendeu, é o que prometeu. Está no plano de governo. E aí alguns hipócritas diziam, não, mas esse não é o tempo. Bem, mas se não é o tempo, janeiro de 2023, por exemplo, vai ser no ano de eleição? Será? A eleição já é o ano que vem? Então não seria este ano, não seria no ano que vem, não seria nunca. Eu acho que a maior mudança que houve aqui em Panelas foi uma mudança estrutural, começando por isso, da seleção simplificada. Não, eu acho que a mudança estrutural em lato sensu ainda não aconteceu. Mas houve algo. Essa mudança estrutural é estrito sensu, foi só um ponto. Foi só uma coluna que evita, de certa forma, evita a perseguição política. Mas nós ainda temos muitas barreiras para derrubar, muitas pontes para construir, e muitas colunas de vigas de sustentação para colocar Panelas no mapa do progresso e do desenvolvimento. Qual seria o próximo ponto? Já que esse foi um ponto que contribui, claro, mas qual seria o próximo agora? O próximo ponto é uma Câmara independente de uma prefeitura. A Câmara, quando fiscaliza, quando tem uma Câmara leal ao povo, não aos ditames do Poder Executivo, e isso não se aplica só em Panelas, mas se aplica em qualquer lugar do mundo, os vereadores são fiscalizadores. Eles estão ali para garantir que uma obra que deveria custar 90 mil não vai custar 200 mil, porque alguém vai superfaturar. Os vereadores estão ali para garantir que, se vier 100 milhões de reais para se aplicar em remédio, que se aplique 100 milhões de reais em remédios, e que não falte remédio e que não falte dinheiro porque algum espertinho desviou, ou não entregou o remédio ou levou o dinheiro. Então a Câmara serve para isso. Eu acho que a segunda mudança estrutural é ter uma Câmara completamente independente. Tu acredita que os vereadores eles cumprem
pelo menos 20% do que um vereador deve fazer aqui em Panelas? A maioria não. Eu acredito, inclusive, que essa mudança tão esperada para uma Câmara independente vai depender da votação popular, vai depender do povo. Não vai ser uma mudança autoconsciente dos que estão no poder hoje. Não. Depende da população escolher bem. Vai depender da população, vai depender da formação dessa população, vai depender do quão essa população vai se informar e quão corajosa ela é para não fazer aquilo que as necessidades imediatas pedem, que é trocar o voto por um saco de cimento ou por uma cesta básica. Então, quando elas tiverem esse manejo psicológico, social, aí sim nós vamos ter a Panelas que nós merecemos. Eu acho que não é essa, não. Mas tu acredita que em quanto tempo essa mudança venha? Que não é, eu acredito que não é tão logo que venha essa mudança. Não, eu acho que só o fato de que nós teremos uma eleição ano que vem e a Câmara pode ser renovada, não é? Eu acho que já é um bom começo. Eu acho que dependendo de quem você elege e coloca ali, e obviamente de quem também você vota para o Poder Executivo, quem você elege e coloca naquela cadeira, pode mudar sim. Mas independente de quem esteja na cadeira do Executivo, a Câmara sendo independente já é um bom passo, já é um bom avanço? É um bom passo, porque você vai impedir falcatruas e desvio e corrupção, né? Mas aí, se você conseguir eleger um cara que é competente, um cara que consegue resolver problemas e não fica inventando desculpa e nem culpando gestões passadas, alguém, sei lá, com a mente no liberalismo mais do que nesse autoritarismo, você consegue, sem dúvida nenhuma, avançar 10 anos em 2. Mas aí vem o problema, né? A população está pronta para isso? Quando a gente fala em política, a gente pensa muito na transparência do político e na transparência da gestão. Nos últimos dias a gente viu um passo muito importante nessa questão de transparência, foi a questão do VH. Isso. Você tinha um projeto, né? O projeto foi protocolado na Câmara, só que esse projeto não foi aprovado. Alguns vereadores falaram que, por recomendação do jurídico que eles consultaram, o projeto era inconstitucional, por isso eles votaram contra o projeto. Mas eu queria que tu falasse um pouco dessa ação popular. Você já tinha em mente que esse projeto seria barrado na Câmara? Uhum. E você já entrou direto com essa ação popular. Como foi essa estratégia que você montou aí, sabendo uma vez que muito provável na Câmara seria barrado e você conseguiria ir com essa ação popular? E o que de importante foi para você ter isso aprovado aí pelo juiz, essa atuação popular? Veja, primeiro, antes do projeto de lei, eu protocolei vários ofícios encaminhados à prefeitura pedindo eu mesmo que a lista fosse enviada para mim. E aí eles falavam, desculpa que me não cortar, tinha funcionário que eles falavam suficiente para fazer isso. Sim. E aí eu teria que ir buscar a lista. Então imagine, todo mês eu tendo que ir pegar a lista. Não cabe, né? Mas aí tu tentou alguma vez ir buscar essa lista? E pessoalmente? Não, Sim. porque não era o objetivo a lista ser só para mim. Eu queria que a lista fosse divulgada para o povo. Eu não consigo fiscalizar sozinho 500 nomes. Mesmo assim, a lista sempre que se pediu, o vereador Zé Júlio também, que eu quero mandar um abraço aí, ele também solicitou essa lista, ele também pediu e foi negado. E, nesse caso, eu protocolei um projeto de lei que foi barrado a primeira vez na Câmara. Por quê? Barrado, entenda-se, seguraram, engavetaram durante um tempo ali, foi protocolado em setembro do ano passado. Ali eu já vi que não havia interesse nem do próprio presidente para que o projeto fosse para frente. Ele estava dando um tempo aí para a prefeitura. Não vai adiantar muito e logo vocês vão saber o porquê. E aí, protocolado o projeto, eu encaminhei um memorando ainda este ano para o presidente da Câmara, pedindo para que colocasse o projeto em pauta. Uma coisa que é importante dizer é que a Câmara, o jurídico da Câmara, em momento nenhum deu parecer contrário ao projeto. Quem disse que o projeto era inconstitucional foram os vereadores de situação com o jurídico que eles consultaram, ou de maneira particular, ou sabe-se lá com quem eles estavam se consultando. Mas que o jurídico da Câmara não deu parecer contrário ao projeto. Até porque não existe inconstitucionalidade em impedir uma coisa que já está prevista na Constituição. Tanto é que quando eu perguntei lá na Câmara se é inconstitucional, eu pergunto, onde está a inconstitucionalidade?
Eu perguntei para o vereador Tivan, perguntei para o vereador Everaldo, e eles disseram, bem, foi o jurídico que disse, né? E aí, que disse, mas não mostrou onde estaria. No caso, o jurídico da Câmara nunca disse. O jurídico que eles se consultaram foi que disseram que seria inconstitucional. E aí eu já sabia que naquela altura do campeonato o projeto seria, sem dúvida nenhuma, rejeitado pelos vereadores. E já estava em mente a questão da ação popular. Inclusive, eu já tinha conversado até com o promotor sobre isso, e ele perguntou por que não ir direto para a ação popular. Eu queria mostrar que um vereador poderia fazer a diferença. Mas, sendo impossível fazer a diferença como vereador, eu protocolo como cidadão, não como advogado. A ação popular é um remédio constitucional que pode ser ajuizada por qualquer cidadão, ainda que sem advogado. No caso... Então, a mensagem foi ainda maior, né? No caso, tu queria provar, digamos assim, que a Câmara iria, você já sabendo dessa possibilidade da rejeição lá da Câmara dos Vereadores, tu queria provar realmente que você estava certo, que o projeto não era inconstitucional, uma vez que você levou a demanda para o juiz e foi... Não, eu queria provar que a lista, que nós precisávamos da lista publicada, transparente, para que se pudesse pensar em um aumento dos valores, porque obviamente que se o valor está sendo desviado, não no sentido ilegal, mas ilegal também, né? Desviado para pessoas que não se enquadram nos requisitos do programa, com a lista publicada não seria possível fazer isso, logo eles aumentariam. E tanto é que, saindo o parecer do Ministério Público numa sexta, 3 dias depois do prefeito ter ido na rádio dizer que não tinha dinheiro, saiu o parecer do promotor numa sexta-feira, 2 dias depois o prefeito foi na rádio e aumentou. O raciocínio, pelo jeito, estava certo, né? Isso seria uma forma de tentar, como o vereador José Cassiano falou, que tem algumas pessoas que estão nesse programa, não trabalham, já que são beneficiários, mas recebem, seria uma forma também de fazer essa fiscalização, de fazer um pente fino nessas pessoas? Sim, um vizinho sabe que o vizinho que trabalha na valorização, se vê o nome do vizinho que não trabalha, sabe que ele não está trabalhando. E logo ele vai cobrar. Vai chegar até um vereador, vai chegar até o secretário, pode gerar uma comoção popular, né? Então fica mais fácil fiscalizar quando se é transparente. Ô Pierre, outra questão também é sobre esse projeto que está na Câmara de Vereadores. É um projeto aí de aumento salarial tanto do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. A gente percebe, eu também percebo, que na Câmara chega muito projeto relacionado à questão financeira sem um impacto financeiro. Isso não foi esse ano só, nos anos passados também isso aconteceu. Qual o problema que você acha que esse projeto não chega corretamente na Câmara, uma vez que é necessário ter esse impacto financeiro? E você acredita, o que é que está faltando? Falta vontade de quem elabora esses projetos? Me parece, às vezes, preguiça, às vezes incompetência, não sei, porque é uma questão muito simples. O impacto financeiro consiste em tem até um manual para se fazer na internet. O impacto financeiro consiste em uma tabela que diz quanto se gasta hoje com aquela folha, quanto se gastará com o percentual de aumento e qual é no valor total, no final total, a diferença entre quanto se gastava sem o aumento e quanto se gastará com o aumento. Impacto financeiro nada mais é do que isso. E aí esse projeto foi tirado de pauta da Câmara. Tem muitas versões aí sobre essa retirada, né? O vereador Denival falou que retirou para colocar uma emenda, porque nesse projeto fala sobre esse retroativo, né? No projeto retroagir a janeiro. Então seria um montante aí de dinheiro para o prefeito, para o vice-prefeito e também para o secretário. Só prefeito e vice-prefeito. Isso. E também teve aquela sua ação, né? O que foi que realmente tirou esse projeto de pauta lá da Câmara? Bem, se foi para apresentar uma emenda, o presidente fez errado. Porque se o projeto é da mesa diretora e na mesa diretora tem o próprio presidente, ele deveria fazer um substitutivo. A Câmara não consegue fazer o impacto financeiro porque ela não sabe como é que estão os cofres da prefeitura. Então, ou ela pede a informação para fazer o impacto financeiro, ou ela solicita já o impacto financeiro à prefeitura. Logo, eu não sei. Claro que se o presidente quiser fazer uma emenda, já que é feito de qualquer jeito, ele poderia. Mas como é que eu vou emendar o meu próprio projeto de lei?
Então, no caso, seria um projeto substitutivo, seria o correto. Ele apresentar, distribuir para todos os vereadores, já com impacto financeiro ou com a mudança ali do retroativo, né? Ele está querendo emendar um projeto que ele mesmo pautou, né? Uma vez que um vereador ele não pode criar um projeto que vai fazer gasto, gerar gasto para o executivo, foi correto sair esse projeto da Câmara de Vereadores? No caso de aumento de salário de político, de executivo, o artigo 29 da Constituição determina que saia da Câmara. E por que você é contra esse projeto, Pierre? O que é que você acredita que tudo. Eu moro numa cidade, você mora numa cidade que a prioridade é pintar quebra-molas e não fazer faixa de pedestre na frente de uma creche e na frente de escolas. Então, eu acho que é uma questão de prioridade aí. Primeiro, eu sou contra o projeto porque ele não tem impacto financeiro e não foi feito da maneira correta, pelo menos no meu entender. E segundo, ainda que estivesse, eu acredito que tem outras prioridades. A promessa de campanha não foi de aumentar o salário do prefeito e do vice, foi de aumentar o VH para 600. Então, se nós tirarmos esse aumento do prefeito, do vice e dos secretários, certamente sobraria mais R$150 para acrescentar nos 400 da valorização humana e chegar perto do que foi prometido. Se nós precisamos arrecadar basicamente R$40 mil mês de aposentados, descontando 14%, e dizendo que se houvesse outra fonte de receita, poderia haver uma renúncia de receita na parte do Poder Executivo, aí está a fonte, a própria que vai dar onde eles vão tirar o salário do prefeito e do vice. Então é uma questão de prioridade. Panelas não precisa que políticos recebam melhor ou que secretários, que na maioria das vezes não merecem esse valor, recebam melhor. Panelas precisa de políticas de desenvolvimento, políticas educacionais melhores e precisa cumprir as promessas que fez durante a campanha para o povo mais carente e pobre do município que está sofrendo. Ô Pierre, tu está se cumprindo uma promessa tua desde o início. Quando você veio aqui na TV Panelas, eu acho que foi pela segunda vez já nesse estúdio aqui, quando eu te perguntei se você já se candidataria para uma reeleição. E na época você falou que era muito cedo, a gente nem começou uma, mas você mesmo disse que não. Eu disse provavelmente não. Isso, você falou que não. Você vendo essa mudança que você fez na Câmara de Vereadores, quando a gente fala em vereadores ou nas funções de vereador, a gente percebe essa mudança e foi vinda de você. Você vendo essa mudança que você fez, o porquê de não se candidatar, já que o seu projeto é esse, você vem cumprindo sempre esse projeto para Panelas, o porquê não se candidatar de novo, o seu vereador que está fazendo essa mudança, que está fazendo acontecer, beneficiando o povo de Panelas, por que não se candidatar? Mesmo que você falou, mas pode voltar atrás. Não volta atrás. Foi um erro ter dito que não se foi. Candidataria? Não foi um erro, foi um grande acerto, inclusive. Evandro, eu tenho noção de que fiz minha parte. Eu tenho o sentimento de que estou fazendo a minha parte e vou cumprir a minha parte até o último dia do meu mandato. Isso aí você pode tanto estar certo quanto pode confirmar no plano concreto da realidade. Está aí para todo mundo ver, né? Isso será feito. Eu tenho quem me substitua, né? Ninguém é insubstituível. E eu também não tenho mais o S no peito que eu tinha logo quando comecei a tentar fazer essa mudança por Panelas. Aquela ideia de que Pierre era o super-homem. Não, e toda mudança, quando ela é feita a contragosto de uma sociedade que, de certa forma, foi dominada por muito tempo e ainda tem certos vícios e outras preocupações, toda mudança ela se tem um preço, né? E quando uma pessoa praticamente está pagando o preço por isso sozinho, chega um momento que você não tem muita coisa para entregar e acaba não podendo mais entregar, por caso contrário, você estaria entregando a própria vida. E tantas vezes isso já foi feito. Então, como eu tenho o Jota, que pode facilmente continuar abalando as estruturas ali da Câmara e do Poder Executivo, e como eu tenho outras coisas grandes para conquistar, como diria o Raul Seixas, eu tenho outras coisas grandes para conquistar, eu não posso ficar aqui parado, né? Então eu tenho que seguir avante, eu tenho que continuar a minha luta individual, profissional, e tenho que deixar um pouquinho Panelas respirar. Pelo menos da vereança, Panelas vai respirar bastante.
Ô, Pierre, as eleições estão chegando aí, as próximas eleições. Você, durante o período antes das eleições que você se elegeu aí, você criticava tanto o ex-prefeito Sérgio Miranda quanto a ex-prefeita do município, Joelma. Uhum. Você não está mais no grupo que você se elegeu, o grupo de Rubem. Ele não está mais no meu, né? Isso. E agora como é que vai ficar? Porque sua palavra tem um peso para as pessoas que lhe acompanham. Provavelmente, se você disser agora que está apoiando A ou B, quem lhe acompanha vai apoiar, porque apoia suas ideias. Mas como é que vai ficar aí o posicionamento do vereador hoje, Pierre Logan, em relação? Porque a gente sabe de muitas conversas, muito provavelmente Sérgio Miranda volta a se candidatar aqui em Panelas. Lembrando que nos próximos dias ele vai estar aqui na TV Panelas também para conversar com a gente. E é? A gente combinamos aqui. Estamos só esperando a confirmação do dia para Sérgio Miranda estar aqui, mas isso é uma pauta que eu vou deixar para ele também, que eu vou perguntar sobre você. Existe a possibilidade de Pierre Logan apoiar, não Sérgio Miranda, mas o grupo que Sérgio Miranda estiver apoiando, ou alguma pessoa que ele colocar aqui, porque é de peso, como a gente sabe, o teu posicionamento. Existe essa possibilidade, uma vez que você fez tantas críticas a ele, tantas críticas à forma dele governar Panelas, existe ainda essa possibilidade? Evandro, me desculpe, mas eu acho que a pergunta deveria ser feita de outra maneira. Será que existe possibilidade do grupo me apoiar, ou de algum grupo me apoiar? Porque sempre se coloca Panelas em uma dualidade, ou Rubem ou Sérgio, não é? Que são os cargos para majoritário. Ou você tem essa intenção? Mas pode ser que o cidadão, o vereador Pierre, ele vai levar até o último dia do mandato dele, como ele disse. Mas pode ser que o cidadão Pierre seja uma opção daqui para lá. A bola do meio ainda é segredo, não é? Mas é muito cedo ainda para dizer se você não apoiaria Ciclano ou Beltrano. Se você tiver certo mesmo e as pessoas me ouvirem, eu digo, não votem no atual. Não votem. Mas quem sabe se Pierre também não é opção lá na frente. Né? Coloque meu nome nas pesquisas aí e vamos ver no que é que dá. E qual a possibilidade de Pierre ser um candidato aí a prefeito em Panelas? Qual é a possibilidade, o que deveria mudar no cenário da política em Panelas, ou não precisa mudar nada? Não precisa mudar nada, desde que eu não veja que existem projetos que podem me agradar como cidadão, né? Se eu ver que tanto um projeto de A quanto um projeto de B não são bons para a população, de acordo com as coisas que eu acredito. Mas você acredita que as pessoas que fizeram parte da antiga gestão terão essa capacidade de fazer algum tipo de projeto que lhe agrade para você chegar e tirar o seu nome, digamos assim? Evandro, o cara que você está entrevistando hoje na sua frente não é o cara de 4 anos atrás, é? Pensa bem, lembra de quando foi que eu me sentei aqui pela primeira vez? Parece a mesma pessoa? Não, então eu tenho que acreditar sempre no melhor do ser humano. Pode ser que essa mudança de 4 anos, todo mundo vai estar diferente. Você não é a mesma pessoa. E eu quero saber como é que estão esses projetos, né? Por que foi que eu apoiei o Rubem, então, na época? Foi por quê? Ele era mais inteligente, ele era mais bonito, ele fez um trabalho brilhante como vereador, ele fez um bom trabalho como secretário. A verdade é que ele não fez um bom trabalho em lugar nenhum que ele ocupou, nem no sindicato, que até hoje, salvo engano, não tem uma máquina para trabalhar. Então, eu apoiei ele por conta da promessa, por conta da esperança de que a partir daquele time, se juntando com aquelas pessoas que ele estava se juntando, ele cumpriria um projeto que não era dele, que era nosso. Eu acreditei nisso. E a aposta foi justamente nisso. A contragosto de muitos que diziam, olha, passou muito tempo ao lado do Coroné, olha, esse camarada não é flor que se cheire, sempre esteve do lado do grupo calado, como uma sombra. Né? As críticas que eu mesmo fiz, e está tudo por escrito no Panelas Pernambuco até hoje. Então, assim, foi uma promessa de mudança. E que eu, não vou dizer espertamente, porque não foi nem esperto, mas coerentemente insisti que se reduzisse a termo. E ele fez, escreveu, o que hoje a gente pode chamar de plano de governo. Está tudo lá. Não perseguição política. Como? Não há perseguição política em Panelas?
Pergunta a Sandra do Ateliê. Lembra do Festival de Jerico? Que ele me disse pessoalmente que cancelaria o festival, e eu disse, se você não fizer, eu faço. E depois ele me ligou cheio de ameaça para eu não fazer o festival, e você foi um dos parceiros na época. Meu irmão, nós revolucionamos Panelas, nós fizemos um festival de Jericos. Sabe o que é um bando de cidadãos se juntar e fazer um festival de Jerico? Ainda que seja online, você viu que teve participação pessoal, as pessoas foram até lá ainda. Nós conseguimos fazer uma coisa que nunca foi visto antes na história de Panelas. Não foi só desassorear uma barragem, não foi só construir uma praça com a própria mão, não foi tentar canalizar um esgoto que há mais de 30 anos. Foi um festival nacional de Jericos, que arrecadou tanto quanto a prefeitura inteira com a máquina pública e que gastou míseros 13, 14 mil reais ali, com doações do próprio povo. Então imagina o que é isso. Então as promessas que foram feitas, elas não foram cumpridas. Então foi uma decepção para tu isso, Pierre? Foi uma grande decepção. Acreditar, digo assim, acreditar no grupo em si, porque a gente vê vereadores hoje que na época apoiavam você, falavam bem do cidadão Pierre Logan, hoje está totalmente contra, não só ao vereador, mas ao plano de governo que foi montado. Não, e que foi defendido também. Meu irmão, o que me incomoda mais é a hipocrisia. A demagogia é o que me deixa mais incomodado, porque se eles defendessem outro ponto e eles pelo menos tivessem a hombridade, a musculatura moral de dizer que mudaram e que não querem mais, eu simplesmente respeitaria. Porque quando um vereador sobe na tribuna e diz eu não sou contra a seleção simplificada, mas ou se abstém ou vota contra, e aí inventa a desculpa de que não é o momento, é um hipócrita. Quando você diz que um vereador diz que não há perseguição política em Panelas, mas você sabe que eles próprios têm indicações ali na prefeitura, é um hipócrita. Então, o que eu gostaria, o que eu mais sinto falta, e eu fui criado dessa maneira, são de pessoas que tenham aquela ligação bionívoca, aquilo que o Confúcio falou, não pode ter distância entre o que eu faço e o que eu digo. Se você fizer isso, essa hipocrisia, eu acho que é o que incomoda mais. Você, como cidadão, quem está nos ouvindo e nos assistindo em casa, como cidadão, eles podem dizer, incomoda ou não, quando eles veem alguém subindo em uma tribuna e defender claramente uma coisa que, na verdade, eles não cumprem. Quando eles acusam alguma coisa que eles, na verdade, defendem, ou quando eles defendem alguma coisa, na verdade, que eles são contrários que se faça. Então, isso incomoda qualquer um, é uma questão de sanidade mental. A gente se incomoda quando vê uma pessoa que está sendo claramente uma pessoa demagoga e que só a pessoa jura que está enganando alguém, quando, na verdade, todo mundo sabe que não. Quando alguém chega e diz, não, um projeto dessa valorização é muito importante, mas é inconstitucional. Você sabe que não é. Você sabe que ele não está defendendo por aquilo. Ele está defendendo por conta de outros interesses. Talvez ele seja um dos que tem indicação ali de pessoas que não têm requisitos para estar. Então, por que não dizer logo? Por que não ser honesto logo de uma vez? Entende? Isso é o que incomoda mais. A gente falando das próximas eleições, aí você falou que provavelmente não tem nada que impeça de você ser esse candidato aí, ou por que não de Sérgio Miranda lhe apoiar ao invés de você apoiar ele. A gente vê que ele não, o grupo. O grupo, mas ele como líder do grupo é basicamente como a gente sabe, para onde ele falar ou a quem ele indicar, muito provavelmente o grupo aceita. Nesse grupo tem uma pessoa também que é muito ligada a você, que é o vice-prefeito Genilson. Uhum. O vice-prefeito Genilson também criticou a antiga gestão, fez duras críticas à pessoa do ex-prefeito Sérgio Miranda e está agora também nesse grupo. Também foi basicamente que expulso da atual gestão aí, pelas palavras dele nas entrevistas. Você acredita que essa mudança do vice-prefeito em grupos pode prejudicar de alguma forma esse novo grupo que está se formando, que é um grupo agora que pelas conversas vai fazer de fato aí a oposição em Panelas, e também pode ser um grupo que esteja ligado aí apoiando o vereador Pierre Logan, se futuramente lançar seu nome para majoritário do município?
O Genilson não me deve nada. Ele vai pelas convicções dele. Ele foi uma pessoa muito injustiçada pela atual gestão. Ele foi prometido a ele que ele teria até um gabinete, uma mesa lá, sei lá, do lado do prefeito. E o prefeito disse que faria com ele o que não faria com ele, o que fizeram com o prefeito, que foi escanteá-lo enquanto vice, né? Eu não vejo onde teve esse escanteamento, tendo em vista que ele ocupou cargos de secretário, né? Pode ser outra mentira da parte dele. Mas o Genilson, ele não me deve nada. Mas tu acha que ele não atrapalha, ele não chega a atrapalhar por essas mudanças, mudança de comportamento dele? Não, tão repentino assim? Ele não enxergou outro grupo para ir ou para construir e seguiu no que ele acreditava. Ele foi escanteado por defender justamente pautas que ele defendia antes. Praticamente ele foi utilizado como um articulador ali para ganhar a eleição e depois foi jogado fora. Tu acredita que essas eleições agora vai ser mais por vingança do que por acreditar em um objetivo para o município de Panelas? Não pelo sei. fato do ex-prefeito não ter cumprido com as promessas, como você mesmo disse, foi uma decepção. O atual prefeito não cumpriu com as promessas, Isso. né? Isso. Tu acha que o grupo, que algumas pessoas, claro, do grupo, até mesmo você, não estaria fazendo isso por uma atual vingança, realmente, pelo prefeito não ter cumprido essas promessas que se comprometeu aí, tendo em vista que está no plano de governo? Ou realmente terá algum ideal para o município? Não, para ser vingança teria que ser algo muito pessoal, né? E esse sentimento eu não tenho. Eu acho que é mais uma questão de desenvolvimento ou não do município. A forma com que o atual está governando não agrada praticamente ninguém, a não ser os que estão ali, aparelhados e alienados a ele, né? Aquelas pessoas que estão vivendo sua vida, trabalhando, que são independentes, as pessoas que estão morando nas periferias do município, que passam necessidade, às vezes que tem filhos que 6 meses não conseguem ir para a escola porque não tem pissarro na estrada. Escolas, como você viu, com construções enquanto a criança passa embaixo das obras. Então, tudo isso a população está vendo. E não agrada ninguém. É natural que alguns insurgentes apareçam e que queiram a mudança. Eu não vejo como vingança nem da parte do ex-prefeito, nem da parte de Genilson e nem da parte de ninguém. Está ruim. É uma questão de se dizer a verdade sem medo de dizer. Não está bom. Não está bom. Veja, o trânsito da cidade. Está ok para você? Esses dias Ele eu até falou aqui no programa. qualquer pessoa brincando aí, passa 15, 20 minutos num trânsito como o de Panelas. As ruas paralelas estão sendo fechadas com ideias de Veneza. Isso não existe. Por onde é que os carros vão passar? Onde é que estão as placas de trânsito que se tinha? Inclusive, na época de Joelma tinha até guarda de trânsito. Sim. Não é? Ninguém sabe mais, a não ser por uma memória recente, onde é rua de contramão e onde não é, porque as placas já não existem mais. Como eu te disse, estão pintando quebra-mola, apesar do meu pedido de fazer faixa de pedestre para... Então, as prioridades são invertidas, Evandro. Você não aumenta o salário de funcionário, você não paga insalubridade de agente de demiso, você não manda projeto de piso para a Câmara, você não aumenta subsídio da valorização humana para 600, você aumenta o salário do prefeito para 20 mil. As coisas estão de trás para frente, o mundo deles é de cabeça para baixo e eles não conseguem ver que as prioridades hoje são outras. Qualquer um que se candidate contra isso não está se candidatando por vingança. Pelo contrário, é uma ação que pode ser até louvável, tendo em vista que todo mundo está querendo salvar o povo disso que está aí. Tu acredita que tu errou mais? Vamos lá, digamos que tu errou mais em criticar as antigas gestões ou acreditar que essa seria diferente? É uma coisa que eu sempre digo, eu digo recentemente, né? Eu fui muito, muito responsável com todas as minhas críticas, mas eu fui absolutamente irresponsável com os meus elogios. Eu elogiei pessoas que não mereciam 3% do elogio que fiz. Mas todas as minhas críticas, se você parar para pensar até hoje, todas elas foram validadas pelos resultados. Quando eu fui acusado de ser um vereador irresponsável por denunciar a garagem lá da Câmara, você hoje tem um processo no Poder Judiciário
ajuizado pela Promotoria de Justiça por improbidade administrativa contra o presidente da Câmara. Motivo, a garagem. Então, mesmo quando eles dizem, não, você é um responsável, não sabe o que está fazendo, e o presidente subiu na tribuna para dizer isso. Veja, hoje ele responde por improbidade administrativa pela mesma denúncia. Então, não há como dizer que houve uma crítica injusta ali, tendo em vista que o fiscal da lei fiscalizou e ajuizou uma ação contra o presidente. Né? Então, com os meus elogios, eu fui muito irresponsável, mas com as minhas críticas, não. Porque tem uma coisa que eu tenho medo de cometer e peço a Deus que me ilumine para que isso nunca aconteça, apesar de acontecer às vezes e eu sempre fazer retratação. É injustiça. PR, aí tá na posição aí como substituto o teu irmão J. Andrade, né? As pessoas já conhecem o trabalho do vereador Pierre Logan, conhecem a intensidade também desse vereador atuando. E é um pouco que diferente aí o teu irmão Josias, porém vocês seguem os mesmos ideais, as mesmas ideias, vai ser defendida do mesmo jeito. Porque as pessoas devem, na tua opinião, confiar que o teu irmão vai seguir realmente tuas ideias, que teu irmão vai fazer um papel diferente do que a gente vê na Câmara de Vereadores, já que ele está vindo para te substituir. É uma questão muito simples, muito lógica, as pessoas vão poder perceber. Elas não me acompanham por conta do meu cabelo, nem por conta da minha voz, nem por conta da minha barba, nem por conta do meu tamanho. Elas me acompanham por conta das ideias que eu defendo. Eu disse no começo do programa. Valdir Cavalcante Logan, Erlane Cavalcante, Maria do Socorro, entre outros que me acompanham, Jadson Rafael, José de lá de Balhada de Areia e tantos outros que tem, a partir do momento em que eu virar as costas para essas pautas, eles viram as costas para mim. Eles não estão seguindo um líder de culto, não estão santificando alguém. É pelas ideias. Então, está chegando alguém que representa as mesmas ideias. É um cara que participa sempre das ações. Ele vem mostrando que ele não está prometendo fazer. Ele vem fazendo junto comigo já. Tudo que ele precisa fazer é pegar o diploma e continuar. Porque é algo que ele vem fazendo. Então, as pessoas não estão acreditando em promessas vazias. As pessoas estão acreditando em trabalho prestado. Começa por aí. Então, do ponto de vista lógico, pela mera observação, elas já conseguem perceber isso e conseguem ver isso. É por isso que eu acho que seria a pessoa ideal. Se eu eventualmente optasse por escolher outra pessoa, essa pessoa não estaria caminhando comigo e não estaria cumprindo essas pautas, não estaria realizando a obra. Né? E a fé sem obra é morta. Então é uma pessoa de total confiança tua que vai realmente continuar nessa mesma linhagem. Bem, a ideia é que continue, né? Seja lá quem for, não só ele, como outros que vierem também, porque o exemplo, eu acredito que foi dado. Não é bom que tenha mais um Pierre ali, mas várias pessoas que se comportem de maneira parecida, que não se corrompam, que não se vendem, que fiscalizem. E eu acho que quanto mais pessoas ali na Câmara, assim, melhor. Pierre, com essa tua saída, que ainda é incerta, não, da a saída política, da Câmara é não, certa. Da Câmara sim, mas da política, trouxe alguma decepção para tu que realmente, poxa, não acredito mais que eu nesse patamar que eu estou como vereador não vou conseguir realmente mudar. Não, como vereador eu faço papel de vereador, né? Paulo já disse isso, quando menino eu pensava e fazia coisa de menino, como adulto eu penso e faço coisa de adulto. Então ali na Câmara eu penso como vereador, não há que se pense como o Poder Executivo, até porque seria uma ilusão, você não consegue fazer coisa de executivo na legislatura, né? Você no máximo consegue fazer uma coisa que um cidadão consegue fazer. Então não foi por meio de decepção, decepções eu tive várias, né? Como eu já narrei uma aqui, a questão da seleção simplificada, acho que foi a mais emblemática delas, né? A própria população, muitas vezes, quando você vai dar uma cesta básica, que ela pega, ela diz, eu vou votar em você. Isso, para mim, é uma decepção, porque não é por isso. Né? Não, esse é o objetivo. Eu cheguei, inclusive, hoje nós fazemos dessa maneira, eu não entrego mais as cestas básicas. Eu faço a doação, organizo tudo, mas quem vai entregar é outra pessoa. A gente está até evitando que o Jota entregue agora, para que não se pense que é por conta da eleição, e passando para terceiros. Essa semana,
em Cruzes, salvo engano, o escolhido foi o Evandro Andrade, aquele rapaz que toca violão. Sim. Ele botou a blusa do Instituto e saiu distribuindo cesta básica. Se não fosse essa visão da população de que está se tentando trocar por voto, está se tentando fazer uma mídia, um marketing ali, provavelmente seria eu. Entende? Então, eu hoje estou com as atividades em que não tem público, no caso. Fazendo estrada, vai a mão. Né? Fazendo estrada, organizando algumas demandas mais internas, tomando conta da parte jurídica do Instituto. Isso. Ô Pierre, algumas questões ainda continuam aqui para a gente. Vamos lá, vamos supor em um campo hipotético aqui que nas próximas eleições a gente só tenha 2 nomes, que você realmente saia da política, seu irmão já... Eu não sei se isso vai ser possível, Pois dependendo dos mas nomes. vamos, hipoteticamente, só tem aqui... Mas o hipotético ele tem que ter uma base mínima de realidade, não pode ser muito sonhadora, não. Vamos colocar a base de realidade, sim. 2 nomes aqui em Panelas só, atual gestor, claro, e esse grupo que vem se formando como líder Sérgio Miranda. Evandro, tu não acha que o atual prefeito pode aparecer numa foto do lado do ex, não? Claro, às vezes eu claro desconfio que ele abre e se fica do lado do coronel. Que junta um grupo só. Fica só um grupo aqui em Panelas. Eu acho que essa expectativa que estão querendo de me ver numa foto do lado dele, talvez o atual saia primeiro. Mas com 2 nomes, qual seria realmente a possibilidade de Pierre dizer que apoia o grupo onde o ex-prefeito está como líder? O projeto. É só mesmo acreditando... Porque você acreditou num projeto que hoje em dia não está. Aí é aquela coisa, né? Do lado tem um cara que dá a palavra e não cumpre, tem essa fama de mentiroso, e do outro lado tem uma pessoa que tem a fama de dar a palavra e cumpre. Sim. Eu acho que bem mais fácil. Eu acho que é mais fácil acreditar em quem já tem uma história de que quando dá, segura. Então se eu pegasse o plano de governo do atual gestor e entregasse nas mãos do ex-prefeito, eu acho que ele cumpriria. E se não cumprisse... Se ele aceitasse. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Você sabia que em 2011 já teve denúncia minha sobre as contratações ilegais na prefeitura? Sim. E que 870, se eu não me engano, contratações foram declaradas ilegais. Uhum. Você se lembra da manifestação do prefeito sobre isso? Do vulgo Coroné? A manifestação dele foi: eu não vou fazer seleção simplificada e nem concurso público. Eu não acho que isso cabe na realidade de Panelas. Não acho que seja para Panelas, pode ser para outro, mas para Panelas não. Eu prefiro pagar a multa, mas não faço. Pronto, a palavra dele foi essa. Coloquemos agora o atual gestor da cidade na mesma situação, em que ele foi obrigado a fazer seleção simplificada. A culpa foi de Pierre. Então, veja, qual dos dois aí é conversa de menino e qual dos dois é conversa de homem? Isso cabe também na questão dos precatórios. Cabe na questão na questão dos precatórios caberia, mas na questão dos precatórios a gente tem que dar razão para o ex, porque... Sim, essa questão. De pagar em 15 dias, né? Isso, o que ele disse que só pagaria se tivesse realmente a lei. O atual cumpriu o que o ex prometeu, que se tivesse a lei ele fazia, né? Mas não cumpriu o que ele próprio prometeu. Então, a questão aqui... a contragosto, inclusive, e eu falo sem nenhuma satisfação, sem nenhum prazer, mas nesse caso, se você botar um projeto, um plano de governo na mão de um... Eu perguntei isso porque todo mundo quer ouvir se tem essa possibilidade. Como você falou, tem a possibilidade de projeto. Se realmente o projeto do grupo de oposição aqui de Panelas for um projeto que você acredita, não teria problema algum de você chegar e apoiar. Não, como não teve problema de apoiar o atual... sem ele ter nenhum histórico em relação de bandeira ou de defesa comigo. Talvez o que as pessoas não tenham entendido é que Pierre, eles ainda não entenderam como é que Pierre existe, qual é a existência de Pierre. Eles não conseguiram compreender ainda que a cabeça não funciona com aquela cabeça do zero, a conexão binária, ou 0 ou 1. Não, que existem outras dimensões, existem outras possibilidades e que realmente não é o cara crachá. Que as pessoas têm que parar de tentar fazer é colocar Pierre dentro das caixinhas políticas arcaicas, porque Pierre está construindo novas caixas e está tentando achar uma que caiba, que não vou dizer que o município de Panelas caiba dentro dessa caixa, mas que essa caixa caiba dentro do município de Panelas e que transforme de fato como
uma força motriz mesmo. Eu te pergunto isso porque as pessoas comentam, né? Eu quero ver aquele que tu falou aqui. Eu quero ver uma foto de Pierre do lado do ex-prefeito, só para quererem te criticar porque tu fez críticas à gestão, à antiga gestão. Eu continuo fazendo. Se chegar e disser, não, eu acho que não é para Panelas dar mais transparência, vai ser criticado do mesmo jeito. As pautas são as mesmas. Não tenho o que tirar, nem tenho muito o que pôr. Porque o mundo mudou, a economia mudou. Eu acho que Panelas deve investir em tecnologia, por exemplo. Eu acho que Panelas deve focar em coisas que nós não temos aqui na região da gente. Então, temos muito a acrescentar, mas para tirar não tem nada. Se chegar ao ponto, para a gente finalizar aqui, se chegar ao ponto em nenhum dos projetos, tanto de situação, que eu acho que não tem nenhuma possibilidade mais de você acreditar no grupo de situação. Nesse, se ele pedir para eu fazer o plano, assinar e eles botarem a digital lá com sangue, eu não acredito. Fazer um pacto. Porque vive na igreja e faz o contrário. Eu não vou acreditar nisso. E mesmo se os dois grupos aí montarem um plano que não te convença que será o melhor, é certo que Pierre colocará o nome dele à disposição da população como candidato a prefeito do município? É isso mesmo. Correto. A confirmado. ideia é essa, confirmado. Isso aí. Bom, Pierre, eu vou te deixar com as considerações finais aí para falar direto para o nosso público. Eu sei que faz tempo que você vem aí, mas a gente tá sem jeito, tá mais quieto. Porque assim, como tu falou no meio da entrevista, o Pierre de 4 anos atrás mudou até na forma de se comportar, na forma, eu acho que de falar. Não sei se é a energia, por você estar cansado, mas a energia que o Pierre tinha de antes mudou. Ela está mais canalizada agora. Ela está mais canalizada. Agora eu tô guardando para o momento certo. Tá certo. A gente vai te convidar para depois, quando a gente montar aqui direitinho para o programa Sem Pauta, aí a gente vai dar uma apertada maior. Como faz tempo que tu veio aqui para a TV Panelas, não, vamos só amassar. Hoje eu achei. Tranquilo. Foi carinhoso hoje. Para aqueles que pensam, principalmente para uma galerinha que pensa que a gente bate, aqui é carinhoso. TV Panelas. Eu tô achando. TV Panelas é tranquilo demais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Também a gente tá com alguns problemas técnicos. O podcast não é só de pergunta daí para cá. Daqui para lá também sai. Só daqui para lá, não sai não. Eu ia fazer. Eu não quero inverter esses papéis, não. E como a gente tá tendo problemas técnicos com as câmeras aqui, por isso que a gente ficou só na tua câmera, eu vou pedir para tu fazer as considerações finais, aquela lá. Considerações finais e você mesmo finaliza aqui o meu podcast. A bola é tua agora, vai embora. Mas é um... E obrigado por ter aceito o convite da TV Panelas e sempre apoiar a TV Panelas, tirando a TV Panelas do Index. Pronto, a TV Panelas está fora do Index. E pode apostar que eu estou mais aliviado do que vocês. Doeu mais em mim do que em você. Eu lembrei de uma pergunta aqui, antes da gente finalizar, antes de você finalizar. Me veio aqui na cabeça sobre essas fiscalizações com o Tribunal de Contas no almoxarifado. Quando veio pela primeira vez, a TV Panelas, tu conhece bem o trabalho da TV Panelas, quando chega a demanda pra gente, e antes de a gente escrever uma matéria, a gente quer ouvir o outro lado para ele até se defender de alguma forma. E quando veio o Tribunal de Contas pela primeira vez lá no almoxarifado, a gente entrou em contato com o pessoal da Prefeitura de Panelas e falaram que era a visita de rotina. Essa segunda visita também foi visita de rotina, Pierre? Não, é aquela história lá, é a 100ª vez que esse caso isolado acontece, né? Então, assim, não foi uma visita de rotina, foi uma denúncia minha. Você presenciou, né? Você esteve em loco quando o auditor do Tribunal de Contas chegou e me procurou na Câmara. Na verdade, estava tudo combinado já. Nem era um dia que eu deveria estar lá, mas eu estava esperando ele. Dessa última vez foi a mesma coisa. Eu, de minha parte, dessa última visita que ele fez, eu me senti satisfeito. Eu disse a ele que o objetivo era mudar o almoxarifado, fazer com que ele saísse daquele chiqueiro que estava e mandasse para um lugar melhor, para um lugar mais digno. Porque se a comida chega lá na escola e é muito bem armazenada pelos diretores, e ela sai de um lugar completamente insalubre, não adianta muita coisa, né? Então eu até falei para o auditor do Tribunal de Contas, eu disse, olha, de minha parte eu estou satisfeito.
Se você quiser continuar com a auditoria, continue. Tinha umas diferenças lá de nada surreal, mas que da minha parte eu estou muito satisfeito porque mudou, entende? Já não estão mais com aquele almoxarifado antigo. Então, minha parte eu sei que eu fiz. Tem 2 pontos aí que vai surgindo agora vários outros questionamentos aí. Quando eu perguntei para o pessoal da prefeitura, eles falaram que era visita de rotina. Eu tenho aqui as mensagens e também que eles já iriam mudar para aquele local. Aí é onde eu venho com a pergunta sobre a bica de panelas. Foi basicamente do mesmo jeito. Eles já iriam ali reformar a bica de panelas. Onde está o problema aí, Pierre? Em não assumir realmente que tem o problema é deslegitimar o trabalho do vereador, né? Então, eles também não iam fazer seleção, só que não era aquele momento, né? Eles sempre iam fazer tudo e acabam não fazendo nada desde que alguém cutuque. Veja, por que não publicaram nada então antes? O prefeito também ia aumentar a valorização humana já? Como? Se uma semana antes ele disse que não tinha dinheiro. Entende? Então, infelizmente, o pessoal não tem capacidade de assumir que o trabalho do vereador, de fato, está interferindo diretamente no Poder Executivo, né? Fazer o quê? Cada um dá o que tem. E quem nada tem, nada dá, né? Pierre, foi uma satisfação mais uma vez ter você aqui no estúdio da TV Panelas. Tá maior. A gente tá se esforçando aqui um pouquinho. E você fica com as considerações finais. Como eu disse mais uma vez, estamos com problemas aí técnicos nessas benditas câmeras que já me estressaram hoje o dia todo, por sinal. Mas eu tenho só eu quero que uma dor de cabeça danada. Eu quero que tu faça as tuas considerações e encerre o programa. Quanto tempo eu tenho, Evandro? Quanto tempo você quiser. Tá legal, obrigado. Bem, eu quero de pronto agradecer a todos que estão me acompanhando, a todos que me seguem nas redes sociais. Lembrar que hoje não teve o Café com Pierre justamente pelo compromisso aqui, pelo choque de horário aqui na TV Panelas. De qualquer forma, eu venho aqui no município fazendo meu trabalho como vereador, tentando, na medida do possível, cumprir tudo aquilo o que foi prometido durante a campanha e também fazer aquilo que eu acredito que seja o melhor para o povo de Panelas. E eu gostaria muito que o povo de Panelas entendesse, compreendesse, que nós temos que lutar por progresso, temos que nos preocupar menos com a próxima eleição e mais com a próxima geração. Nós temos uma geração de panelenses aparecendo, temos bandas no cenário underground da cidade que não estão sendo vistas, nós temos jovens que precisam de atenção do nosso município, crianças que precisam de possibilidades e de um ambiente salubre para poder crescer, se desenvolver e mudar as coisas. São os próximos prefeitos, os próximos vereadores, os próximos médicos, professores. Nós temos a capacidade como município, como cidade, como sociedade de evoluir, de buscar essa evolução através do conhecimento, principalmente. E entenda-se, buscar conhecimento não só para se fazer prova, mas buscar conhecimento para que se gere um ambiente social, cultural, responsável e que permita que essas sementes cresçam e se desenvolvam e transformem o nosso município. Eu espero poder ter contribuído e espero que vocês tenham entendido a mensagem e que nós possamos crescer juntos. Vocês do outro lado, daí da Rede Mundial de Computadores, eu do lado de cá, e que juntos nós possamos construir uma sociedade livre, justa e solidária. E isso só será possível através do conhecimento, seja dentro ou fora das salas de aula. Boa noite a todos, muito obrigado, fiquem com Deus e vamos construir a nossa história juntos. Avante, 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 sempre.